E agora, no dia 15 de março, graças a Deus, veio a 15.527, simples e eficiente e sem dogma. Graças a Deus, sem dogma. Sem super cuidado, porque infelizmente nós temos uma nação fica muito tempo sem fazer alguma certa atitude e quando vem com umas regras que nem na Europa quase se consegue cumprir. E daí inviabiliza a coisa. Né? Quer colocar ultravioleta em esterilização, ozônio, não tem como fazer, não dá, dosador de precisão. Poxa, gente, tem que ser fácil, tem que ser barato, tem que ser eficiente. E graças a Deus, essa NBR veio para colaborar de verdade, e ela é fácil, ela é eficiente, ela não é cara, e o efeito dela multiplicador é, na minha opinião, maravilhoso. E eu tenho a satisfação disso, que em 20 anos, quando eu participei da primeira, não se tinha nada disso, e exatamente o que a gente vem pregando, porque antes eu vinha nas palestras e ficava falando aqui de cases de sucesso, de captação, não sei o quê, que o cara usa na lavanderia, e tá aí. Depois de 20 anos a coisa acontecendo, horrores de TCCs, horrores de mestrado, e caiu certinho no que a gente está fazendo. Então a gente tem a satisfação de hoje ser o único equipamento que atende a NBR nacional, mesmo com as concorrentes alemãs. Então é realmente um motivo de muita satisfação da gente. Então é isso aí. Então, fim de preconceitos e aplicações. Por quê? Porque fica aquela questão de água de chuva, a chuva ácida, água de chuva corrói, água de chuva aquilo. Então, muito mito em volta, porque vocês vejam que é uma prática que ela acompanha a humanidade há quase 5.000 anos. Para mais, na verdade. Começou a acumular, a gente estava na caverna, começou a ter um empoçamento, opa, vamos guardar essa água de chuva aqui para tomar dentro da caverna. Então vem acompanhando, e claro que vem os mitos no meio disso. Aí na normativa direito a coisa complica. Então foi lá. Então, qual que são os beneméries disso aqui? A reposição do lençol freático e aquífero. Então o pessoal começa a lavar com a VAP. Quando você começa a lavar com a VAP a coisa ali, ela começa a repor novamente o tempo dela de recarga de aquífero, né? Ela está cada vez mais impermeável. Então, quando você passa ali a tua vapezinha, faz seu negocinho, rega tuas plantas, ela começa a ter o time certo, né? Porque antes era aquela coisa, né? Vai na árvore, escorre, vai pro gramado, desce meio metrinho, mais meio metrinho, outro meio metrinho, daí tá indo no rio, vai chegar no rio 15 dias para chegar no rio. Como é que tá hoje? Caiu no telhado, telhado calha adulto, rio. Planta, enchente, tá morrendo todo mundo. Então, é isso aí. Então, reposição de aquíferos, menos transposição de rio, isso é uma coisa que quem não é muito da engenharia ambiental, do sanitarismo, não se toca. Mas, na verdade, o que você faz em uma cidade, o que você faz em um bairro? Você pega aquele determinado rio que tem uma tremenda vazão, você trata aquela água e manda, geralmente, para os bairros mais secos, mais altos. Isso a gente chama de transposição de rio. A nossa geomorfologia ela não é feita para isso. E isso começa a acontecer quando você puxa a descarga com a água certa, você começa a evitar esse efeito cascata. Portanto, tem a reposição do aquífero porque a água não é tirada daquele lugar dela. Então é um efeito maravilhoso. É redução de enchente, mas na cara aqui nariz. Maior higienização de ambientes internos e externos, quer dizer, se você tem um reservatório, você nunca teve um reservatório, agora você tem um reservatório de 15, 20, 40 mil litros, pô, vai ser a alegria da VAP, né? Todo mundo passa a VAP, você, tá cheia a cisterna, passa a VAP aqui, passa não sei aonde. Então, até uma maior higienização pode ser praticada com isso. Não precisa mais ficar falando assim, eu vou ficar lavando a roupa de toda a família junto, porque papapá, tem que... Não, meu amigo, se você está com a tua cisterna cheia, você pode lavar, quer separar a tua roupa? Roupa de mulher para direita, roupa de homem para esquerda, roupa do jardim de infância para cá, roupa dos adultos, não sei como você quiser, velho. É uma festa, você tem um potencial gigante de recarga. Então é uma nova leitura da coisa. É um sistema diferenciado. E se vocês pegarem depois outra hora para colocar a precipitação mensal para uma área, por exemplo, de 100 metros quadrados, vocês vão ver que uma residência vai ter até 20 mil litros por mês com tranquilidade. Só para uso não potável. Então, poxa, isso é um potencial que surge para arquitetura, para urbanismo, para o paisagismo, que é uma coisa maravilhosa. Tá? Então, quando parar de olhar o reservatório como um incômodo que a prefeitura te arranjou, que não sei o que te arranjou, porque só tem lei para me incomodar, porque agora tem que cuidar da tomada, e começar a olhar aquilo como uma oportunidade arquitetônica, como uma releitura,
Aí a brincadeira fica muito legal e nosso espaço urbano fica legal. Um exemplo disso é a nossa sequência de parques, né? Que está aqui o São Lourenço, Barigui, que na verdade são áreas de inundação para fazer um efeito amortecedor. Só que agora todo mundo com uma coisa bem legal e segura em casa, tá bom? Então, conforto térmico a baixo custo, isso aqui o pessoal não se toca. Então, você consegue baixar a temperatura do telhado 30 graus. 30 graus, com uma bomba de 1 CV, meu. Meio CV. Um splinterzinho comédia. Sabe? Splinter de 70 centavos. Como é que você faz? Você não faz como faz nos Estados Unidos. Para começar, não imita quem é de fora. Repensa a tecnologia. Como é que faz na Europa? Como é que faz nos Estados Unidos, principalmente Califórnia, aquela parte ali do México, no deserto? Eles trabalham com a sublimação. Então é tudo automatizado. Então, quando você joga a água que ela pega no telhado, ela sublima. Aí fica jogando água fora. Eles ficam, vocês não estão cuidando do Guarani. E estão fundando a cidade inteira do México. Pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? Então, antes de esquentar o seu telhado, chega às 6 horas, liga a sua motobomba. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai deixar o teu telhado úmido o tempo todo. Você tem uma perda pequena por evapotranspiração, mas já é da chuva. Qual que é o problema da água da chuva voltar para o céu? Nenhum. Até aí estamos ganhando. Você não vai esquentar o teu telhado, você não vai fazer esse efeito de aquecimento aqui, que tem no telhado, portanto, você vai ter uma casa fresca. E com um efeito muito mais legal, não é só apenas isso. Quando você diminui essa temperatura, e essa temperatura externa for maior que essa temperatura, o que acontece? Vento. Porque isso aqui está frio, então vai puxar o vento aqui para dentro. Né? Então você ventila a casa, você diminui a temperatura e a chuva agradece, porque a água vai tornar ela para cima com um motorzinho de 1 CV. Né? E você não precisa ficar morrendo de rinite alérgica, sinusite, tudo isso que resseca o ar. Vamos lá. Então, os potenciais, como eu falei, potencial de paisagismo. Então, é um momento que você pode começar a pensar em ter um laguinho na tua casa, na casa do teu cliente, um aquário de grande porte, a reposição disso, piscinas variadas, né, com esses filtros vegetais que são maravilhosos, conforto ambiental de ambientes internos e externos, é o que eu estou falando. E não só isso, quem sabe que quando tem um laguinho, você tem aquele conforto ambiental, né, que tem um laguinho, que tem uma coisa assim. E quando você diz conforto ambiental, não é só isso. É a questão, quando conforto ambiental é, por exemplo, você está em um shopping, este shopping é seco, né, ele está cheio de ar-condicionado. O que acontece? É sinusite, é coceira, é não sei o quê. Quando você começa a ter a umidade relativa do ar aumentada e você consegue respirar direito e você tem o som da água, o que você faz? Você tranquiliza. Isso é alegria de quem? Do vendedor de sorvete, do cara da loja de roupa, todo mundo vai vender mais porque você vai ficar em tranquilidade lá dentro. Né? Isso até cassino usa isso há muito tempo. E você vai poder fazer isso agora com mais conforto, você não tem mais aquela culpa de estar usando água. Tá ali, tá barato, é teu, é melhor que você faça uso, porque você vai ter ela de qualquer jeito, querendo ou não. Então se habitue e faça bom uso. Redução do custo de aparelhamento do Estado. Então, como é que eu vou dizer isso aqui? Bom, o custo do aparelhamento é esse custo com água de privada, com as manutenções, tudo isso vai reduzir. E se usar isso somado, por exemplo, a uma eficiência térmica, quanto que foi? Duas bombinhas de 1 CV rolando num hospital perto dos ar-condicionados. Qual que é a diferença que dá isso aí no final do mês para um hospital, para um posto de saúde? Então, isso é redução de custo. Então, um hospital podendo lavar mais roupa ali, os panos dele e tal, a parte não mais contaminada, né? Tem certas roupas que eles não podem lavar. Tudo isso é economia. Tá? Vamos lá. Redução de custo. Não gosto nem de falar da redução de custo, porque eu gosto da ideia da ideologia, mas sim, em indústria, comércio, tudo isso vai reduzir custo, né? Porque a produção não existe produção sem água. Simples assim. Reobservação do espaço físico. O que eu quero dizer com isso, né? Quando fala sótãos e lajes? Então, quando você faz uma captação de água de chuva e você é reobrigado a pensar, você vai repensar a questão da laje, que no Brasil se perdeu muito. Porque as pessoas compram coisas e não tem onde colocar. Né? Fica pensando clean, clean, clean. Sim, o que você vai fazer com a vassoura?
Você tem um quintal bonito, onde é que você vai botar a pá? Cadê tua enxada? Cadê o cortador de grama? Você vai sumir com eles, né? Você não pega uma varinha mágica e some com as coisas. Você tem que ter um espaço físico para isso. Tem que ter um espaço físico para o boiler. Você tem que ter um espaço físico para passar ali tua internet. Precisa desse espaço, faça uso do espaço, né? E isso acontece muito no sótão e na laje, que se abandonou muito isso. E com isso também os lugares aqueceram, porque daí esse aquecimento fica aqui. E antes você tinha aqueles tijolinhos que as vozinhas tinham antigamente, todo mundo foi lá e tapou os furinhos. Aí as casas estão quentes, tá cheio de. Não sei porque gasta tanto ar-condicionado. Meu Deus, você fez uma bolsa de ar quente gigante na frente de casa, não sabe porque está esquentando. Aí volumes, paredes duplas e escadas. Então o que acontece? Você tem um prédio, você não sabe onde botar o reservatório, você pode usar de repente a escada. Aquele espaço que fica entre a parede e a escada que ninguém usa, é um reservatório, é metro cúbico, não é? Largura, comprimento, altura. Largura, comprimento, altura. Largura, comprimento, altura. A regra é clara. Reservatório. Aí, por exemplo, não tem onde colocar, papapá, pupupu. Poxa, prédio está todo mundo socado, ninguém tem que colocar. Os apartamentos de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, você socado com um filho, cachorro, gato, socado no apartamento, pega aqui, puxa meio, vamos dizer aqui 1 metrinho para a conta ficar fácil. Você puxa 1 metrinho, puxa aqui mais meio metrinho do estacionamento. E puxa isso pelo comprimento desse prédio, 40 metros. Quantos metros cúbicos você tem? 40 mil litros. Todo mundo vai poder o que aqui? Vai poder pendurar a bike, vai poder botar o cortador de grama. Aquele cara comprou aquele aparelho que não cansou de colocar o casaco ali de fazer exercício, vai lá, coloca o casaco dele, leva a bike dele lá que nunca usou. Horrores de coisas podem ir para lá para baixo. O espaço tem que ser repensado, né? Não adianta, ele não pode ser tradicionalista no espaço e ser moderno só no celular, né? Tem que pensar avant-garde, para frente de verdade, né?